Boa noite, pessoal. Hare Krishna. Então, estamos aqui, mais uma noite do Dharma. A questão de hoje, a pergunta de hoje é da Dani Azevedo. Qual é o Dharma da caridade? Então, a questão é muito pertinente. A gente vai ver Krishna falando na Bhagavad Gita que até as grandes almas, né, aquelas pessoas assim que já são totalmente puras, que já estão totalmente livres da influência do ego, mesmo essas almas, eu ia falar, mesmo essas grandes personalidades, elas dão caridade, né? Então, assim, imagina o quão importante é, né, o ato da caridade. A gente vai ver Krishna também falando assim, que nenhuma cerimônia, nenhum jagya, né, nenhum ato de oferendas, assim, de agradecimento para Deus é completo se não tiver caridade no final dele, né? Assim, caridade é o que sela, né? É o que valida um ato de devoção, né? Então, muito importante a caridade. A gente vai ver que fora dos Vedas, nas mais diversas tradições, nas mais diversas linhas espirituais, a ideia da caridade é sempre considerada uma virtude capital, assim, uma virtude indispensável para um espiritualista de verdade, né? No cristianismo, a palavra para caridade, ágape, muitas vezes ela é traduzida como sinônimo assim, de amor, né? Então, as edições mais antigas assim, da Bíblia, né? King James, essas edições antigas, elas normalmente vão traduzir ágape como caridade. E as edições mais novas vão traduzir ágape como amor, porque essas ideias elas se mesclam muito, né? Elas se combinam muito dentro do imaginário cristão, né? O Espiritismo vai falar que fora da caridade não existe salvação, né? Então a gente vai ver que existe esse consenso de que caridade é algo muito nobre, caridade forja o nosso caráter para com que a gente possa desenvolver outras virtudes, né? E Krishna vai falar na Bhagavad Gita que apesar de caridade ser algo extremamente nobre, extremamente avançado, Krishna vai falar que existem 3 tipos de caridade, né? Caridade que está sobre a influência na bondade, caridade que está sobre a influência na paixão e caridade que está sobre a influência da ignorância. Como qualquer outra coisa que existe dentro desse mundo material, a caridade ela também é tocada, afetada pelos 3 modos da natureza, né? Não é diferente com a caridade. Então, caridade na bondade é aquela caridade perfeita, né? Você fez a caridade com a consciência certa, para a pessoa certa, do jeito certo, né? Você deu algo que alguém precisava, né? E você garantiu que a pessoa que estava ganhando aquela sua doação, aquela sua caridade, ela realmente vai fazer um bom uso daquilo, né? Porque toda energia material é uma energia divina, então a gente não pode desperdiçar a energia material, né? Não podemos, assim, desperdiçar nós mesmos a energia material e um ato de caridade também não pode, assim, ser feito só de forma sentimentalista e acabar sendo um desperdício. Então a caridade na bondade é isso, é esse ato de generosidade, de doação, de abdicação, mas você está fazendo isso com muita consciência, você está fazendo, né? Com a compreensão, com o discernimento do que você está realmente fazendo, mas também tem a caridade na paixão. A caridade na paixão, Krishna vai falar que é aquela caridade que você faz para ser reconhecido como alguém caridoso, né? Você dá a caridade, mas você está de olho no reconhecimento que vai vir depois disso, ou então você dá a caridade esperando algum benefício disso, né? A gente vai ver, por exemplo, o Oscar Wilde, ele critica a caridade num livro dele, né, que é um olhar sobre a alma, né, um olhar da alma humana sobre o socialismo, que ele fala, né, que a caridade é um dos jeitos assim mais tolos que a humanidade criou para tentar promover justiça, porque ao invés de resolver o problema, ela só o prolonga, né? Então, assim, a ideia de que a caridade, quando você dá caridade, a caridade ela não resolve o problema real, de que as pessoas que estão dependendo, precisando da sua caridade, elas o estão fazendo, elas estão dependendo, porque elas talvez não tenham tido as mesmas condições que você. Então, ao invés de você dar essas condições para a pessoa, você só dá uma caridade para ela e assim não resolve o problema real. Engels faz uma crítica ainda assim mais perspicaz, mais ácida
a ideia de caridade, né? Ele vai criticar a burguesia e a caridade burguesa, falando que quando você dá caridade assim para os pobres, por exemplo, que um burguês, a classe média alta, dá uma caridade para os pobres, o que eles estão fazendo, na verdade, não é acabar com a pobreza, né? Mas acabar com o direito da pobreza, exibir sua pobreza, se assumir como pobre, né? Então ele fala assim que quando o burguês da caridade, ele está falando assim, para a pessoa que recebeu a caridade: você vai continuar sofrendo do mesmo jeito que você sofria antes, mas sofra calado, sofra escondido, porque agora eu não quero ter minha sensibilidade ofendida, né? Pelo seu sofrimento, porque para isso que eu estou dando 20 libras para enfermaria, né? Ele fala isso. Então, tem essa ideia também, né? Que às vezes as caridades que nós damos são tipo uma espécie de muleta psicológica, né? Você nem quer ser reconhecido como caridoso, mas você prefere dar só a caridade porque a caridade te dá uma sensação de alívio. Você tem muitos defeitos, você tem problemas de relacionamento, você está sendo irresponsável de muitas formas na sua vida, não está conseguindo superar certos vícios que estão te afetando profundamente, afetando as pessoas que dependem de você. Em vez de tentar resolver todos esses problemas, olhar para você mesmo, né? Se refinar, se aprimorar, não, você vai lá e dá uma caridade e pensa: poxa, eu sou uma pessoa legal, né? É muito mais fácil dar R$ 50 pro Criança Esperança, dar R$ 100 pro Teleton, do que realmente promover uma mudança na sua vida, na forma com a qual se relaciona com outras pessoas, né? Então isso tudo é caridade na paixão. E tem a caridade na ignorância, que Krishna fala. A caridade na ignorância é aquela que é feita sem discernimento nenhum, que ela não vai fazer bem para ninguém. Então, aquela caridade que é feita de forma, assim, com má vontade, né? Ela é feita só para poder se livrar de um problema, sem nenhuma compreensão. Então, a pessoa fica lá, o pedinte fica lá pedindo dinheiro, pedindo, você vai lá e dá aquela caridade lá para ele, só para ele ir embora. Você só está querendo evitar aquele problema, aquele incômodo dele estar lá pedindo para você, né? Mas você dá a caridade de qualquer jeito, assim, né? E depois a pessoa, você nem, assim, raciocinou, você nem ponderou de como aquela pessoa vai usar a caridade. Ela pode usar aquela caridade que você deu para ela para fazer mal para outras pessoas, prejudicar outras pessoas, né? Ela pode se intoxicar, se drogar e perder a razão e acabar cometendo um ato de violência. E, assim, nós que estamos patrocinando isso, né? Essa caridade na ignorância, caridade que vai trazer muitos malefícios para o mundo. Então, existem esses 3 tipos de caridade, né? Krishna vai falar. E a única caridade que é realmente pura, que é compatível com o caminho do Dharma, né, que pode ser considerado um ato, né, de yoga, um ato de conexão com a divindade, é a caridade na bondade, é aquela caridade feita com consciência, com discernimento para a pessoa correta, que você está assim, averiguando, né, se ela vai usar aquilo bem. Isso é a caridade assim, realmente pura, né? Mas é o que a gente falou, caridade é algo indispensável se a gente quer desenvolver outros valores mais profundos, né? A gente vai ver, por exemplo, o Rig Veda falando que tem 3 qualidades que uma pessoa ela precisa ter para poder começar o caminho do yoga, assim, para ela realmente começar de forma madura, para ela entrar de verdade no caminho do yoga, ela vai precisar ter 3 qualidades, né? Uma é que ela vai ter que ser desapegada, né? A outra é que ela vai ter que ser uma pessoa paciente. A outra é que ela vai ter que ser uma pessoa caridosa. Mas sem a caridade, as outras 2 não se desenvolvem, né? Então, assim, a gente vê versos falando coisas desse tipo. E a gente tem histórias, assim, de caridades magnânimas, assim, nos Vedas, né? Por exemplo, tem uma passagem interessante onde Arjuna, né, o herói, assim, da Bhagavad Gita, ele tá bem triste, e aí o irmão dele, Yudhishthira, encontra ele. E quando ele conversa, né, com o Yudhishthira vê que ele está triste e fala: poxa, por que você está tão triste? Alguém pediu para você uma caridade que você não pôde dar? Então, assim, a gente consegue entender como que era a mentalidade da época, né, a mentalidade védica. Se você não conseguia dar caridade, assim, isso te desonrava tanto, né, que você ficava entristecido, né? Só que caridade era um ato opcional, né, um ato que você poderia fazer ou não. Krishna vai falar para o seu primo Uddhava que um dos 5 objetivos do casamento é caridade. Ele vai falar que todo casal, toda família
tem que fazer caridade, toda pessoa que tem uma profissão, toda pessoa que tem renda, ela tem que fazer caridade, dentro de acordo com as possibilidades dela, mas ela tem que fazer caridade, né? Alguns vão conseguir fazer mais, outros menos, algum tipo de caridade é necessário, caridade nos purifica, né? A gente vai ver Patanjali falando que uma das qualidades que alguém tem que desenvolver, né, um dos yamas, uma das posturas morais assim, que alguém tem que desenvolver para praticar yoga é a asteya. A asteya é não roubar. Né? E como isso não roubar? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem nesse mundo, todas as nossas posses, são propriedades divinas. Né? Então, quando a gente tem algo, qualquer coisa que nós temos, na verdade, aquilo é uma propriedade de Deus. E quando a gente se identifica tanto com aquilo que a gente não usa, a propriedade divina que por acaso nesse momento nos foi confiado, se a gente não usa aquilo para o propósito correto, que é servir o mundo, né, a gente está, de certa forma, cometendo um tipo de roubo. Quando a gente está administrando a propriedade divina, a matéria, né, para a gente poder se manter, obviamente, porque isso é necessário, mas também para ajudar as outras almas que estão nesse mundo. Assim, tudo bem, você está administrando a propriedade de Deus para cumprir o propósito pelo qual Deus criou aquilo. Aí tudo bem, tá correto. Agora, quando você pega aquilo e usa só para sua satisfação egoísta, quando você não pratica nenhum ato de caridade, isso é como se fosse um tipo de roubo, né? E a gente tem que fazer essa caridade entendendo que aquilo já é uma propriedade divina. Aquilo nunca foi uma propriedade nossa, não é que assim, eu vou lá e vou, porque eu sou muito renunciado, eu vou lá e vou dar um trocado para quem está precisando e pronto, assim, já me acho um santo. Não, isso, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, porque aquilo já é uma propriedade divina, né? Tem até uma história de Prabhupada que é bem interessante. Prabhupada, ele tá andando assim na orla da praia, caminhando como ele fazia toda manhã com um grupo de discípulos, e ele vai instruindo esses discípulos, né? E aí, quando ele está instruindo esses discípulos, tem um senhor rico que estava ali junto, um empresário, né? E estava ouvindo o Prabhupada falar aquele conhecimento, e uma hora ele interrompeu o Prabhupada e falou: olha, eu não sei se o senhor me conhece, né? Eu sou empresário e ontem eu dei uma doação, né, para o movimento Hare Krishna, para os seus templos. Aí o Prabhupada falou: tá bom, obrigado, né? E continuou andando e falando assim o que ele estava falando. Aí esse empresário interrompeu ele de novo e falou: olha, ontem eu fiz uma doação lá para os seus templos, né? O Prabhupada falou: poxa, tá bom, entendi já, né? Obrigado. E aí quando o Prabhupada estava continuando falando, ele interrompeu uma terceira vez e aí o Prabhupada falou: não, legal. Mas você deu uma doação pra gente, deve ser porque você deve ter muita renda, né, para você ter feito esse ato de generosidade. Vem cá, de onde que vem essa sua renda? E ele falou: não, eu tenho uma fábrica, né, de vidro, tem uma empresa que tem muitas fábricas de vidro. E aí Prabhupada falou: e como que você faz o vidro? Aí ele falou: não, o vidro a gente coleta a areia, né, aquece a areia, adiciona alguns produtos químicos. Aí Prabhupada falou: legal, então o vidro vem da areia? E de onde vem a areia? Você fabrica areia? Não, ele falou: não, a areia vem da natureza. Aí Prabhupada falou: então assim, Krishna cria a natureza fornece areia, você rouba a areia de Krishna, né? Aí você fabrica vidro e ganha muito dinheiro e depois você dá uma esmola pra gente, você dá uma esmola pra Krishna pra se sentir generoso ainda por cima, né? Tipo assim, Krishna que fabricou tudo, então ele estava dando a caridade e ainda se sentindo incrível por causa disso, né? Então essa não é a mentalidade correta pelo qual nós damos caridade, para estimular o nosso ego, estimular a sensação de que nós somos assim incríveis, né? Não, essa não pode ser o verdadeiro espírito da caridade, né? A gente vai ver que tudo nesse mundo é dual. E porque tudo nesse mundo é dual, mesmo as qualidades elas podem virar defeitos, né? Então tem um livro chamado Bhajan Darpan, que esse livro fala que uma pessoa que ela é muito caridosa, se ela não toma cuidado, né? Se ela está o tempo todo assim ajudando outras pessoas, e se ela não toma cuidado com a vaidade, ela pode acabar desenvolvendo a tendência de querer controlar a vida daquelas pessoas para quem ela deu caridade, como se aquelas pessoas tivessem uma dívida com ela agora, né? Então essa caridade não é uma caridade desapegada de verdade, né? Então esse não é o verdadeiro espírito da caridade. O verdadeiro espírito da caridade é explicado nos Vedas numa história que é a história de Rantideva Maharaj, né? O Rantideva Maharaj, ele era um rei muito poderoso e
muito hospitaleiro. Ele era conhecido assim por ter um grau assim de hospitalidade incrível, assim, incomparável, né? Recebia todo mundo muito bem no reino dele, né? Desde a pessoa mais aristocrática, mais sábia, mais erudita, até a pessoa mais simplória. Ele recebia todos iguais no reino dele, era uma pessoa muito boa. E uma vez ele resolveu fazer um jejum de 48 dias para poder conseguir ganhar ainda mais autocontrole, né? Então ele estava lá fazendo esse jejum, e aí quando chegou no 49º dia, o dia de quebrar o jejum, assim o cozinheiro foi lá e fez uma preparação incrível para ele comer. Ele sentou com aquele banquete diante dele, né? 48 dias de jejum. E quando ele foi começar a comer, chegou um brahmana, né? Assim, um sacerdote, né? Um intelectual na corte dele. E ele estava assim exausto da viagem, estava muito faminto. E ele recebeu esse brahmana, falou: pô, muito bem-vindo aqui no meu reino, né? Você é um forasteiro, mas aqui no meu reino todo mundo é muito bem-vindo. E assim, ele falou: poxa, você está precisando de alguma coisa, você está cansado, está exausto. E o brahmana falou: eu preciso de comida. Tem dias que eu não como, assim, eu tô mal, tô realmente doente de tanta fome. E aí Rantideva pegou uma parte daquele alimento que ele ia comer e deu pro Brahmana, dividiu com o Brahmana comeu à vontade, falou: poxa, agora eu tô bem, né? E foi embora. Aí Rantideva preparou para poder fazer o de jejum, agora que ele já tinha alimentado aquele Brahmana. Legal, um Brahmana, né? Assim, um intelectual, um sacerdote, uma pessoa espiritualizada. Legal, ele recebeu bem, né? Mas quando assim que ele sai, chega um homem comum com 2 cachorros, né? Assim, uma pessoa normal, assim, do povo, né? Ela chega lá e fala: poxa, rei, eu tô com muita fome e meus cachorros aqui, nós estamos sem comida. Aí o rei fala: não, que isso, no meu reino ninguém pode ficar sem comida, né? E pega uma parte daquela comida e dá pro homem, dá pros cachorros, alimenta eles à vontade, e aí eles vão embora, né? Então ele já tinha dado um monte de caridade, mas ele deu caridade pro Brahmana, mas depois ele deu caridade pro carinha dos cachorros, né? E aí quando ele vai comer depois de novo, chega um mendigo, assim, um cara estranho, e chega, ele era de fora do reino dele, mas chega lá passando mal, pedindo comida. Aí o Rantideva vai e dá a caridade, outra parte da comida dele, dá o resto de comida que restava para ele, né? Então ele vai lá e aquele cara come isso, vai embora feliz, e no final só sobrou uma jarra d'água que ele tinha ganhado também. Ele falou: pô, vou beber essa água então, porque nem água ele estava bebendo durante esse jejum dele, então ele ia beber aquela água para poder se saciar. E na hora que ele ia beber água, chegou um outro homem, também que ele não conhecia, era de fora do reino, e ele deu para perceber pelo aspecto, pelo comportamento do homem, ele conseguiu entender que o homem nem era talvez assim um cidadão de bem, era um cara meio marginal, assim, né? Então ele perguntou o que o cara queria, o cara falou que estava morrendo de sede, que ele sentia que ia morrer se não bebesse água naquele momento, e o Rantideva, ele fala: toma essa jarra d'água aqui. E aí o cara bebeu a jarra de água toda, ficou feliz e foi embora. Então o Rantideva, no final, ele acabou que ele deu toda a comida e toda a água dele em caridade, né? Assim, ele estava precisando muito daquelas coisas, 48 dias de jejum. Só que na hora que essas pessoas vão embora, depois que todos vão embora, que ele fez toda essa caridade, todos eles voltam e revelam que, na verdade, eles eram semideuses disfarçados de pedintes. Estavam indo até ali pedir para ele, para ver qual era o nível da caridade dele. Porque quando a gente dá caridade, assim, uma caridade que não nos afeta, assim, uma caridade que em nada nos decresce, assim, uma caridade que não existe nenhum grau de renúncia, tudo bem, isso é algo piedoso, né? Mas ainda não é algo espiritual. Mas a caridade espiritual é aquela que envolve um nível de abnegação, né? Você perde o seu conforto, você perde algo que ia te agradar em nome de uma causa maior, né? Então isso é caridade assim no seu grau mais elevado. E eles estavam ali testando qual era a real caridade que o Rantideva era capaz de fazer. Então eram semideuses, né? E aí naquele momento os semideuses falam: olha, você pode pedir agora o que você quiser, porque você passou no nosso teste e agora a gente que vai ter que satisfazer um desejo seu. Agora você que pode pedir uma caridade pra gente, né? Você quer riqueza, o que você quer? Você quer mais fama, mais longevidade, viver mais anos, imunidade às doenças, o que você quer? E ele fala: olha, o que eu quero mesmo, assim, vocês não podem dar, semideuses, né? Porque os semideuses eles só podem dar recompensas kármicas, e ele não queria nenhuma recompensa kármica.
ele queria amor puro, né? Então ele fala, isso vocês não podem me dar. Então, muito obrigado por terem me oferecido uma recompensa, mas eu não quero recompensa nenhuma. A recompensa que eu quero, ela não é, assim, disponível para vocês, né? E aí os semideuses foram embora e depois já apareceu Vishnu, né? O próprio Deus. Ele falou, olha, os semideuses, eles são meus servos, né? E os meus servos, eles estão em dívida com você, eles não conseguiram pagar a dívida, então eu mesmo tenho que vir aqui e eu mesmo tenho que te recompensar com o que você quer, porque os semideuses, eles não podem ficar em dívida com ninguém, né? Se eles ficam em dívida, eu estou em dívida. Então, o que você quer, Rantideva? Aí Rantideva falou, eu quero amor puro, capacidade de amar os outros de forma pura. E aí Vishnu fala, não, mas isso você já tem, Rantideva, então o que mais você quer? O que você pode pedir que eu posso te dar, assim, né? E Rantideva falou, poxa, a única coisa que eu quero é ter mais vezes a oportunidade de dar caridade para as pessoas, eu não quero mais nada além disso. Eu quero ficar nesse mundo e continuar dando caridade tanto quanto for possível, porque eu não aguento ver o sofrimento dos outros, né? E aí Vishnu fala, caramba, então agora não só os semideuses estão endividados contigo, como eu mesmo estou endividado eternamente contigo. Né? Então esse ato de piedade, né, que é o cerne da caridade, o próprio Deus fala que fica em dívida eterna com quem tem essa mentalidade. Né? Então a gente vê que caridade é um ato muito além assim, do ato superficial de você doar uma parte da sua verba, do seu dinheiro, para poder melhorar a condição de vida de outra pessoa. Isso é algo importante, é algo legal, mas não é tudo, né? Não resume a caridade, né? Existe essa caridade, realmente, no qual você dá recursos para a pessoa, mas mais valioso do que isso até, né? Isso não subestimando essa caridade, que ela é importantíssima, mas muito mais valiosa do que ela, por exemplo, é a caridade do nosso tempo, da nossa energia, né? Quando a gente se dedica, quando a gente tira uma parte do tempo livre que nós temos para ajudar outra pessoa, para ouvir outra pessoa, né? Assim, ouvir os problemas dela, tentar assim, ter empatia pelas dores, pelos sofrimentos dela, ter, né? Essa disponibilidade para ser compreensível com outras pessoas, né? E também usar o nosso tempo para ajudar elas a realmente pararem de sofrer, porque é só você dar recurso para alguém e não vai diminuir o sofrimento daquela pessoa, né? Então essa caridade da amizade, da gente ter amizade, inclusive com estranhos, assim, com pessoas que nós não conhecemos, é algo fundamental, né? A gente entende isso, assim, que muitas vezes a caridade que nós damos é uma coisa totalmente fria, totalmente mecânica. A gente não conhece a pessoa para quem a gente está dando caridade e nem se esforça em conhecer. Não temos, assim, uma vez que a gente dá a caridade, a gente não tem muito interesse em acompanhar qual foi o resultado, qual foi a consequência dela, se a pessoa deixou de sofrer. Então, essa caridade mais humana, né, assim, da gente estar junto com as pessoas e entender mesmo o problema que elas estão passando e assim, se solidarizar com elas, né, sentir o sofrimento delas. Isso é uma caridade muito maior, né? A caridade do nosso eu, você está ali junto com a pessoa, né? E mais elevado, né, do que também mais elevado assim, só do que estar com a pessoa, de ajudá-la, de ouvi-la, de dar amizade para ela, é a caridade da gente dar virtudes para alguém. Nós podemos dar virtudes que nós já desenvolvemos para outras pessoas, né? Quando a gente tem, por exemplo, tolerância, paciência, quando a gente já conseguiu desenvolver um grau disso na gente, não é suficiente que só nós tenhamos qualidades, mas a gente não ajude outras pessoas a desenvolverem aquelas qualidades, né? Então, uma coisa, por exemplo, é a gente desenvolver paciência, desenvolver tolerância, né? Agora, outra coisa é ajudar uma pessoa que ela é totalmente intolerante, impaciente, a ela desenvolver essas qualidades. Isso é algo muito mais difícil, né? Obviamente a pessoa ela tem que estar aberta para isso. Se ela não está aberta, assim, não tem nenhuma possibilidade, né? Como o Padma Purana fala, né? Que é até um desrespeito a gente dar conhecimento para uma pessoa que não está interessada em ouvir, né? Jesus também fala isso, de não jogar pérolas aos porcos. Então, assim, a gente não pode também cometer esse erro do desperdício, né? Como a gente já falou antes, a caridade ela pode ser também um desperdício. Você está dando caridade para alguém que vai usar aquilo mal, né? Então também não adianta a gente ficar querendo ajudar uma pessoa
a se aprimorar, a se desenvolver, se ela está totalmente fechada para isso, e o mundo está cheio de pessoas receptivas que também estão precisando disso, né? Então essa é uma caridade ainda maior, né? A caridade das virtudes, a gente ajudar a pessoa a desenvolver virtudes. E mais avançado ainda do que isso é a caridade do conhecimento, quando a gente dá o conhecimento pelo qual a pessoa vai poder desenvolver virtudes de uma forma sólida, né? Então a gente ajudar a distribuir o conhecimento espiritual é uma caridade assim que é incomparável, segundo o próprio Krishna, né? A gente vai ver Krishna falando no capítulo 12 da Bhagavad Gita que assim, o melhor tipo de coisa o melhor tipo de yoga é a gente desenvolver amor puro por Deus, né? E se a gente não consegue desenvolver amor puro por Deus, então a gente tem que, pelo menos, fazer o processo de yoga, seguir o Dharma, seguir o processo de espiritualidade, né? E se a gente não consegue fazer isso, então ele vai falar, então você tem que dar caridade para as pessoas que conseguem fazer isso, para que elas tenham recursos para ensinar isso para o mundo, né? Então essa caridade do conhecimento espiritual tem muitas formas da gente fazer. Se a gente consegue compartilhar o conhecimento com as pessoas, se a gente tem essa habilidade, essa facilidade, ótimo, né? Se a gente consegue fazer isso sem ser um hipócrita, né? Se a gente realmente está praticando o conhecimento que a gente está ensinando, então esse conhecimento ele vai ser muito vívido, ele vai tocar as pessoas, vai mudar a vida das pessoas. Mas se a gente tem muita vontade de ajudar e não consegue fazer isso, talvez a gente não tenha essa habilidade, não tenha essa natureza, tem muitas formas. A gente pode dar a caridade das nossas habilidades, do nosso tempo, da nossa vocação, junto com essas pessoas, né? Para essas pessoas, né? Então, nessa tarefa de distribuir conhecimento espiritual, são necessários todos os tipos de vocação, é necessário muita gente, né? Tem muito trabalho a ser feito, então todo mundo pode participar desse grande ato de caridade, né? Inclusive, hoje é o aniversário de 54 anos do movimento Hare Krishna, né? Prabhupada fundou a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, registrou assim em cartório 54 anos atrás em Nova York, né? Então, assim, um grande ato de caridade. Prabhupada já era um senhor idoso, 70 anos de idade, né? Então, assim, ele dá a caridade da própria saúde, da própria vida dele, saindo da Índia numa posição confortável para vir para o Ocidente, um local que ele não conhecia, correr todo tipo de riscos, de desconfortos, lidar com pessoas que receberam ele mal, trataram ele mal. E Prabhupada dormia pouquíssimo, dormia só 3 horas por dia, né? Então isso nem é algo aconselhável. Prabhupada não aconselhava isso para ninguém, mas ele tinha uma missão que ele entendia que ele precisava, né, assim, fazer esse auto-sacrifício para o bem da humanidade. Então Prabhupada sacrificou a própria saúde, a própria vida para dar o conhecimento espiritual, para dar o Mahamantra Hare Krishna para o mundo. Então essa é uma caridade assim que a gente não consegue nem calcular o efeito, o poder dela. E todos nós podemos participar desse ato de caridade, ajudar um pouquinho na missão de Prabhupada. Todos que foram beneficiados por esse conhecimento de alguma forma podem ajudar de alguma forma a passar esse conhecimento adiante para que ele beneficie outras pessoas. Então isso também é uma outra caridade. Não adianta só a gente ajudar as pessoas no nível corpóreo, óbvio que isso é muito importante. Óbvio que atividades assistencialistas, né, elas são fundamentais, não dá para um espiritualista não praticá-las, então a gente tem que ter muito compaixão das pessoas que estão vivendo em situações de miséria, pessoas que estão, né, realmente sendo aflitas pela fome, pelo desemprego, né, pela falta de educação. A gente tem que estar envolvido de forma proativa nessas causas, mas só isso não é suficiente, né? Se não existe conhecimento espiritual, é como o Prabhupada fala, tem uma pessoa se afogando e aí você nada lá para salvar ela e volta só com a roupa de banho dela, né? Isso não é salvar a pessoa de verdade, a pessoa é a alma, né? E se a gente salva só o corpo da pessoa, salva só a condição social da pessoa, mas não salva a alma, né? Ela vai continuar sofrendo, ela ainda vai estar numa situação de misérias, né? Então a grande caridade é a caridade do conhecimento espiritual, o que não diminui as demais caridades, né? O próprio Prabhupada, ao mesmo tempo que ele estava extremamente interessado em dar, acima de qualquer coisa, essa caridade na forma do mantra Hare Krishna, do conhecimento da Bhagavad Gita, ele também estava interessado em todos os tipos de caridade que as pessoas precisam nesse mundo, né? Tanto que quando ele viu
um menininho brigando com um cachorro por causa do alimento que tinha no lixo, né? Assim, a criança e um cachorro brigando para ver quem ia pegar a comida do lixo. Prabhupada falou que nenhum templo podia deixar as pessoas que moram ao redor delas sentirem fome, né? Então os devotos criaram um programa chamado Food for Life, que é assim, a maior ONG que existe no mundo atualmente de distribuição de alimentos vegetarianos, né? Distribuir muitos alimentos, né, em muitos locais de miséria. No Haiti, a ONG que distribuiu mais alimentos foi a Food for Life, né? Foi essa ONG criada, inspirada nesse desejo de Prabhupada de distribuir alimento puro, espiritual, prasada, para as pessoas que têm fome, né? Então, isso também é caridade, né? Assim, essas outras caridades são fundamentais, mas a gente não pode perder o foco também que todas essas outras caridades, elas continuam sendo materiais e como tudo aquilo que é material, o efeito delas é temporário se não tiver a caridade suprema, que é a caridade do conhecimento espiritual. E a caridade, ela é algo tão importante também para a nossa vida, porque ela que vai permitir com que a gente treine a nossa capacidade de desapego. E o desapego, ele é muito importante para a gente atingir o nível mais alto da vida espiritual, que é conhecido como Atma Nivedana. Atma Nivedana significa você render, né? Você entregar o seu próprio eu, a sua própria existência para Deus, né? Isso é um nível muito elevado, assim, a gente não consegue nem mensurar agora o nível de rendição que é englobado por Atma Nivedana, mas a gente tem que desejar alcançar esse nível de rendição, a gente tem que almejar isso. E tem uma história muito legal que ela ilustra bem esse ponto, que é a história de Bali Maharaja. Bali Maharaja, né? Todo mundo, quando a gente fala Maharaj, nessas histórias antigas, são grandes reis, né? Porque é isso que a palavra Maharaj significa, né? Maha é grande e Raja é rei. Então Bali Maharaja, ele era um grande rei, mas ele era um grande rei não de um povo qualquer, ele era um grande rei dos Asuras, dos demônios, né, do povo demoníaco. Então os Vedas falam, né, que tem esses seres nesse mundo que são seres demoníacos, né? Eles não ficam nessa posição permanentemente, é mais uma posição que a gente pode nascer de acordo com o nosso karma. A gente pode nascer como animal, vegetal, humano, semideus, são várias posições, vários tipos de nascimento que existem nesse mundo. Os Asuras são mais um deles, né? Os Asuras são esses seres demoníacos. E Bali Maharaj, ele era o rei dos demônios, né? E os demônios, eles estão sempre competindo com os semideuses, a hegemonia desse mundo, né? Então Bali Maharaj, ele comanda os demônios e ele é tão poderoso, ele é tão inteligente, tão estratégico em batalha, que ele consegue tomar o universo inteiro e derrotar todos os semideuses em batalha, né? Então ele pega e vira o rei do universo, Bali Maharaj, assim, incrível, né? Só que, apesar dele ser o rei dos demônios, muito inusitadamente, porque ele teve muita boa associação, o avô dele é um grande santo chamado Prahlada Maharaj, então, assim, a amizade que ele tinha com o avô fez com que ele também fosse puro de coração, mesmo sendo o rei dos demônios, né? E ele era bondoso, ele demonstrava essa bondade dele de muitas formas, mas principalmente através da generosidade, da caridade que ele exercia. Então, ele dava caridade para todo mundo que pedisse caridade para ele, né? E aí os semideuses oram para Krishna recuperar o universo para eles, né? Porque eles não tinham poder para derrotar Bali Maharaj, então só Krishna é inabalável, só Krishna que não pode ser derrotado, né? Só Krishna é Adita, aquele que não pode ser conquistado. Então eles pedem para Krishna encarnar mais uma vez nesse mundo como um avatar e derrotar Bali Maharaj. E Krishna, assim, muito esperto como ele sabe, ele conhecia o coração de Bali Maharaj, sabia que Bali Maharaj era caridoso, então ele vem e encarna na forma de um brahmana, né, de um sacerdote, de um líder espiritual, anãozinho, né, assim, muito bonitinho, ele é uma criancinha linda, né, e brahmanas, assim, são aqueles que mais merecem a caridade, né, segundo os Vedas, porque um brahmana, ele tem o bom senso, ele deveria ter, para ele ser um brahmana de verdade, o bom senso de quando ele recebeu uma caridade, ele usa aquilo, mas ele nunca se apega àquela caridade, então ele vai distribuir aquela caridade, ele vai usar ela de uma forma que não vai não só beneficiar ele, como vai beneficiar todos ao redor dele, né? Então quando você está dando uma caridade para um brahmana, você na verdade está dando caridade para muitas pessoas, porque o brahmana ele já vai fazer isso com a caridade.
Então, entre todos aqueles para quem Bali Maharaj dava caridade, ele especialmente gostava de dar caridade para Brahmanas, né? Então, Vamanadeva, esse avatar anãozinho assim de Krishna, ele vai até lá e pede uma caridade para Bali. E na hora que Bali vê ele, Bali acha ele assim, olha para ele e fala, caramba, que pessoa incrível, assim, né? Porque ele tinha aquela aura santa, né? Então não era só um brahmana comum, ele percebeu isso. Era alguém muito especial que estava diante dele. E aí ele vira e fala, claro, o que você quer de caridade? Você quer um planeta inteiro? Eu posso te dar um planeta inteiro se você quiser. Um planeta só seu, para ser só seu. Bali tinha dominado o universo inteiro. E aí Vamana fala, não, eu quero 3 passos de terra, né? Então aí vem assim, por que ele era um anãozinho, né? Ele pede 3 passos de terra, né? Ele ia dar 3 pisadas, assim, 3 passadas. Era só isso que ele queria de terra. E Bali Maharaj olha assim pra ele e fala, mas você vai só querer 3 passos de terra, você pode pedir qualquer coisa pra mim se você só quer isso. Eu posso te dar um exército inteiro pra te proteger, eu posso te dar o que você quiser, montanhas de joias preciosas, se você quer 3 passos de terra. E Vamanadeva fala, eu só quero 3 passos de terra. Nessa hora, o mestre de Bali Maharaj, o mestre desse rei dos demônios, ele fala, não faça isso. Essa pessoa que está te pedindo essa caridade é o próprio Krishna, que está aí disfarçado na forma de um avatar, né? O próprio Vishnu. Não faça isso. E aí ele fala, não, eu quero dar essa caridade, meu coração está se sentindo atraído por isso, toma, é sua essa caridade. Dá os 3 passos das 3 passadas assim, e tudo aquilo que você conseguir tocar com 3 passadas é seu, né? Então, Vamanadeva, ele dá o primeiro passo, e quando ele começa a dar assim, o primeiro passo, ele vai expandindo de tamanho, vai ficando gigante. Ele que era um anãozinho vai ficando gigante, né? Então ele dá o primeiro passo, e o primeiro passo dele, ele já cobre o planeta inteiro onde eles estavam, né? E aí quando ele dá o segundo passo, ele vai aumentando ainda mais de tamanho, e com o segundo passo ele cobre o universo inteiro. E aí ele vira e fala para Bali, você falou que podia dar 3 passadas, mas eu já dei 2 e já cobri o seu reino inteiro. Né? Já peguei tudo aquilo que tinha no seu reino, e agora o que eu faço com a terceira passada? Onde eu dou a terceira passada, né? E aí Bali Maharaj fala, dá aqui, né? Bota a própria cabeça, fala, dá aqui, bota o seu pé aqui. Então, assim, ele estava entregando ele mesmo. Tipo assim, as posses dele, Vamana já tinha levado tudo. Agora, me leva, né? Agora, assim, eu quero me render para você. E aí, Bali Maharaj vai e bota o pé assim, só que Vamanadeva, né? Bota o pé assim na cabeça de Bali Maharaj, e ele estava gigantesco, então ele podia esmagar ele, mas não, quando ele vai botando assim o pé, ele vai encolhendo de novo e volta a ser só um anãozinho, né? E ele dá a terceira passada, bota no pé dele pela terceira vez na cabeça de Bali Maharaj, e ele toma tudo aquilo que Bali Maharaj tinha, incluindo Bali Maharaj em si, né? O orgulho de Bali Maharaj de ser o grande rei que tinha tomado o universo dele, tudo isso ele perde, né? Ele foi derrotado por um anãozinho agora, o grande rei foi derrotado. E essa é a Atma Niveda, né? É quando a gente entrega não só as nossas posses, porque posses são coisas externas, mas quando nós entregamos a nós mesmos para Deus em caridade, né? Nossos desejos, nossos sonhos, assim, tudo aquilo que existe na nossa vida, nossas amizades, né? Então isso é Atma Niveda, né? Esse grau mais elevado de rendição. Essa é a caridade máxima, a gente dá a nossa vida em caridade para Deus. E como que a gente pode fazer para atingir esse nível tão alto de caridade? Temos que combinar 2 coisas, né? Dasya e Sakya. Dasya significa que a gente tem que aceitar, né? Dasya significa servidão. Temos que aceitar um treinamento espiritual, uma disciplina espiritual de um mestre espiritual e abrir mão de todos os nossos desejos que estão sob a influência da paixão e da ignorância. Esses desejos nós temos que abrir mão deles. Né? E Sakya significa amizade. Sakya significa que a gente tem que usar os nossos desejos, os nossos sonhos que estão no modo da bondade, junto com consciência espiritual, junto com o Dharma. Se a gente não renuncia aos nossos desejos extremamente egoístas que estão na ignorância e na paixão, não tem como a gente dedicar a nossa vida a Deus, não tem como fazer essa maior caridade. Por outro lado, se a gente não vive os nossos sonhos,
que estão no modo da bondade junto com o Dharma, se a gente renuncia, assim, a gente é tão renunciado que a gente renuncia até os nossos sonhos que eram compatíveis com o Dharma, o que vai acontecer é que a gente vai ficar totalmente frustrado e uma hora a gente vai descontar essa frustração que a gente está sentindo nos outros, né? Então a gente vai se tornar uma pessoa amargurada e que não vai conseguir vivenciar o Dharma também. Então a gente tem que ter essa harmonia, esse equilíbrio de, ao mesmo tempo que a gente aceita uma disciplina espiritual, um treinamento e renuncia aos nossos desejos mais grosseiros, na ignorância, na paixão, a gente vive os nossos sonhos na bondade dentro do caminho do Dharma. E isso vai nos dar maturidade, força e pureza para executar esse Atma Niveda, oferecer a nossa vida inteira em caridade para Deus. Então é isso, pessoal. Perguntas e comentários? Então, vamos aqui. Tem uma pergunta aqui da Sara. Boa noite, Sara. Caridade também deve ser anônima, né? Quando for financeira. Com certeza é melhor que a gente faça anônima para não ter essa tentação, essa vaidade de a gente fazer isso só para promover o nosso ego ante outras pessoas, né? Jesus fala isso, né? Para dar sua caridade em silêncio, né? Com certeza é muito melhor a gente fazer isso de uma forma que a gente não possa... a gente pode dar a caridade até de forma pura naquela hora, mas a nossa mente ela é muito suscetível ao ego, né? Então pode ser que um pouco mais na frente a gente acabe deslizando. Então melhor que seja anônimo mesmo. A Kadya Mukta, boa noite. Onde consegui esse treinamento espiritual de um mestre aqui no Brasil? Dentro da linha que eu faço parte, do movimento Hare Krishna, né, da ISKCON, existem alguns ashrams bem legais, né? Vrajabhumi, que é um projeto onde eu moro, a gente tem um projeto de treinamento bem legal chamado IBEV, que a gente fornece assim, um treinamento de 2 meses. Tem outros projetos, tem um projeto do meu mestre espiritual, que chama-se Chandramukha Swami, né, o meu mestre, então ele tem um projeto dele que é Ecovila Govardhana. Acho que é o projeto mais incrível que eu conheço atualmente assim, no Brasil. Tem Gaura Vrindavana, em Paraty, tem um Instituto de Aladuta, que fica no Nordeste. Tem muitos projetos, tem vários ashrams assim, do movimento Hare Krishna. Alana Gualberto. Boa noite, Alana. Como discernir os sonhos e desejos que se encontram no modo da bondade? Boa pergunta. Olha, uma forma da gente distinguir isso é primeiro passando por esse treinamento, né? Assim, Bhaktisiddhanta, que é o mestre Prabhupada, ele explica isso num comentário que ele faz ao 7º canto do Bhagavatam. Ele vai falar, olha, primeira coisa a gente pratica Dasya. Dasya significa que a gente tira uma parte da nossa vida, um período da nossa vida, só para servir o guru, só para servir o mestre, ajudar o mestre na própria missão dele. Quando a gente faz isso, né, assim, a disciplina que a gente vai ganhar, o conhecimento que a gente vai ganhar, vai dar para a gente o discernimento para separar o que são assim, sonhos, desejos que estão sob a influência da ignorância e da paixão, e esses devem ser descartados porque são muito egoístas, daqueles que estão na bondade. E esses na bondade a gente tem que viver eles com consciência espiritual. Então, esse próprio treinamento, né, que o guru dá, ajuda a gente a ter essa maturidade, esse discernimento de separar uma coisa da outra, né? Às vezes a gente vê pessoas que, como diz o ditado, né, elas jogam fora o bebê junto com a água do banho do bebê, né? Então, assim, renunciam tanto que renunciam até os sonhos, os desejos dela no modo da bondade. Só que essa pessoa que ela está renunciando isso, na verdade, ela está renunciando a própria personalidade dela. Então, como que ela vai viver Atma Nivedana? Como que ela vai, assim, render o seu eu, vai entregar o seu eu para Deus, se o eu dela nem se desenvolveu, né? Se ela nem se desenvolveu. Então, por exemplo, Bali Maharaj, ele era um grande rei. E aí ele entrega, assim, tudo aquilo que ele é, um grande rei, né, para Krishna. A gente vai ver vários santos, vários sábios, assim, por exemplo, Rupa Goswami era um grande erudito, um grande poeta, e ele rende tudo isso para Krishna. Ele usa a habilidade dele, a poesia dele, para agradar Krishna. Ele não usa isso para ficar famoso. Mas imagina que se ele resolve ser uma pessoa tão renunciada que ele nunca se desenvolve como poeta em nome de renúncia. O que ele ia entregar para Krishna, né?
Então, essa que é a ideia. Se você nem se desenvolve em nome de renúncia, tem uma coisa errada, né? Você não vai ter nada para entregar para Krishna, né? Então, por isso que é importante discernir entre os nossos sonhos que podem boicotar o nosso caminho do Dharma, naqueles que, pelo contrário, podem ser integrados ao caminho do Dharma. Então é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta, comentário? Essa pergunta que eu achei legal, que o Akadia fez, né? De quais lugares assim que tem esse treinamento espiritual assim no Brasil. Outras pessoas têm feito pra gente aqui nas Noites do Dharma. Então, depois a gente vai botar na publicação do Face desse mesmo vídeo uma lista com esses lugares, assim, com links, que aí todo mundo pode consultar. Que está sendo uma pergunta recorrente muito interessante. Obrigado, Akadia, pela pergunta. Então é isso, pessoal. A Cádia fez um comentário também, acho que não tá aí não, né? Não. Que ela fala que gostou das explicações desse assunto e disse que ela combina muito bem com assuntos anteriores. Esse ponto da caridade, por exemplo, já pode ser uma forma de servir a cidade. Com certeza, muito obrigado, é isso mesmo. Já entra dentro do contexto do que a gente falou ontem, né? Assim, eu tava vendo eu vi uma palestra ontem do Tim Keller, que é um pastor que eu gosto muito. Ele é um pastor da Igreja Presbiteriana de Manhattan. Quando ele assumiu a Igreja Presbiteriana de Manhattan na década de 80, ela tinha mais ou menos assim, uns 300 membros. Hoje em dia ela tem 20 mil membros e em grande parte isso foi por causa do Tim Keller. Porque ele é um cara socialmente muito ativo, ele está engajado na vida mesmo social de Manhattan, assim, todas as questões assim que tá rolando lá. Então ele é uma pessoa muito influente em Manhattan porque ele participou de tudo, né? E aí ele fala que para uma religião, para uma linha espiritual se tornar importante mesmo no local, assim, para realmente, para aquela linha realmente viver a sua missão naquele local, tem 5 coisas que ela tem que fazer, né? E uma dessas 5 coisas é que ela tem que estar ocupada nessas atividades assistenciais, ela tem que estar ocupada em atividades de caridade, mas assim, de forma consciente, né, de forma sábia, naquela cidade por 3 gerações, né, por 3 gerações. E aí ele fala, aí a mensagem que eles estão trazendo, a mensagem espiritual que eles estão trazendo, isso vai se tornar algo prático para as pessoas, vai se tornar algo que elas conseguem realmente assimilar e ver a aplicação no dia a dia, né? Então ele fala isso, que inclusive a caridade, ela abre portas, essa caridade mais social, esse nível de assistência social, ela abre a porta, assim, da sensibilidade das pessoas para ouvirem realmente o cerne do conhecimento espiritual. Então é realmente muito importante.